Olá, vamos dar início a mais um programa Você em Foco. Meu nome é Laerte, eu sou médico, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o tema de hoje é ergonomia no ambiente de trabalho. Bom, esse é um tema que cada vez mais a gente escuta, mas a questão fundamental é que a ergonomia trata do seu trabalho. A ergonomia está voltada àquilo que as pessoas fazem no trabalho delas. Isso é fundamental para a gente começar a discutir, porque assim, existem outras maneiras de encarar a ergonomia, principalmente com relação a produtos, a equipamentos que não necessariamente são do trabalho, mas o nosso foco é o trabalho, especificamente o trabalho de vocês. Então vamos lá. Bom, a questão da ergonomia, ela tem um objetivo fundamental. O objetivo fundamental da ergonomia é transformar o trabalho. Por que transformar o trabalho? Porque, na verdade, quando a gente pensa no trabalho que a gente desenvolve, nos problemas que existem, tanto com relação à saúde das pessoas, com relação a acidentes, e problemas que estão relacionados, inclusive, à relação, por exemplo, à relação de serviço, quando se trata de um serviço público ou privado, o que importa para a gente é saber o seguinte: de que maneira a gente pode conceber, quer dizer, projetar situações de trabalho que, no final das contas, elas promovam a saúde dos trabalhadores, que elas permitam o exercício das suas competências, quer dizer, eu tenho competência para fazer uma série de coisas. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes as pessoas se veem fazendo coisas que não fazem sentido, são repetitivas e elas podem fazer, inclusive, mais. Isso é um paradoxo, inclusive, porque às vezes as pessoas fazem muito, né, mas no final das contas tem uma impressão que as competências, aquilo que ela pode criar, aquilo que ela pode fazer de interessante, não é pedido para ela. Bom, outra coisa que é para nós um ponto fundamental é que o trabalho deve permitir o desenvolvimento profissional, né? A gente não vai passar 20, 30, às vezes mais anos na vida, 40 anos trabalhando e fazendo sempre a mesma coisa sem se construir enquanto sujeito. E, evidentemente, o trabalho jamais é individual. Apesar que ele depende de mim enquanto indivíduo, ele não depende só de mim. Ele é uma relação coletiva, ele tem a ver com a minha profissão, com os meus colegas, com a hierarquia, com a cidadania, com os clientes, com os usuários. E outra coisa é o seguinte: não existe trabalho sem objetivo de produção. A gente está produzindo para fazer algo que tenha sentido, algo que seja útil, algo que faça com que aquilo que nós estamos fazendo tenha alguma utilidade e seja bem feito, principalmente. Bom, aqui é o seguinte: se a gente se colocar na posição de quem planeja, e muitas vezes isso até acredito que seja um problema, porque se coloca na mão de quem planeja tudo, né? Ele teria que saber tudo e tem que, no final das contas, definir o melhor sistema de produção. Isso é muito comum ainda nas escolas de engenharia, nas escolas de gestão, mas isso não é verdade, é impossível saber tudo, é impossível conhecer tudo o que acontece na realidade. Mas, de qualquer maneira, alguém vai projetar o trabalho. Primeiro se pensa na produção, depois que se pensa no trabalho. Isso, no ponto de vista da ergonomia, é um erro. Porque, no final das contas, depois que eu já projetei um sistema, eu quero encaixar as pessoas dentro daquele sistema. Então, por exemplo, eu vou pensar, eu preciso de X pessoas naquele ambiente. A idade, o sexo, as condições de saúde. Então, começa toda uma história de seleção de pessoas e que, na realidade, ele se torna um problema muito mais de exclusão do que de inclusão. Basta a gente ver que em algumas situações de trabalho só tem gente jovem, em algumas situações de trabalho você vai encontrar uma predominância muito grande de um determinado sexo. Bom, e aí? Para nós isso não condiz com o que a ergonomia propõe, que no final das contas é propor a adequação do trabalho às características humanas. Bom, e no final das contas faz parte da profissão de quem está fazendo a gerência dar coerência para um sistema, né? E que, no final das contas, teria que considerar, pelo menos no nosso ponto de vista, esses três pilares fundamentais: saúde, profissão e produção. Quer dizer, algo que é saúde, que é uma construção individual, relacionada com a profissão, que é uma questão coletiva, e a produção, evidentemente, que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que precisa ser feito. Bom, então, como eu já falei um pouco antes, a nossa grande discussão é a seguinte: historicamente, se buscou adaptar
o trabalhador as características do trabalho. Quer dizer, primeiro os engenheiros, ou primeiro quem bolou os sistemas, isso mais uma questão muito mais do início do século XX e dali para frente, nós estamos invertendo essa equação. Nós estamos dizendo o seguinte, a nossa questão é adaptar o trabalho às características humanas, não adaptar o trabalhador àquela situação de trabalho como uma imposição que eu vou encaixar alguém do perfil que eu acho que existe. Bom, realmente isso é quase criar um Frankenstein, essa pessoa não existe. Não existe uma média na população, existem pessoas e cada um com as suas características. Então, no final das contas, nós estamos aqui nessa tensão entre possibilitar um trabalho, criar condições para que as pessoas consigam trabalhar bem de acordo com as suas características e principalmente a evolução das características das pessoas ao longo do tempo, e outra que é a ideia mais tradicional, que é de seleção, né? Que, na verdade, o ser humano é considerado como um recurso, como um meio, como outro qualquer da produção. E, na verdade, não é isso. O que a gente fala é que o ser humano é central na produção, e não só o ser humano é central na produção, mas o trabalho é central na produção. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes pouco se fala do trabalho. O que se fala mais é quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas eu resolvi o problema, quanto tempo de fila, mas o que as pessoas fizeram basicamente não se conhece. E o foco da ergonomia está aqui. Bom, então é o seguinte, para nós, se vocês olharem, ergonomia não significa não sei se vocês já viram aquelas figuras que a pessoa está sentada numa cadeira e se coloca no jornal como se isso fosse ergonomia. Longe disso. Ergonomia não é só o posto de trabalho e as diferentes posturas que eu posso adotar com o meu corpo. Ergonomia trata do que eu faço, quer dizer, da minha atividade, o que é que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, o tempo todo, não importa que trabalho seja, isso é importante. Tá? Porque assim, a gente fala, não, tem trabalho que as pessoas não pensam, tem trabalho que as pessoas pensam. Isso é uma balela que se construiu historicamente, mas nunca correspondeu à verdade no sentido da realidade da produção. Então é o seguinte, sempre as pessoas tratam informações, ela busca a informação no meio para poder agir. Outra coisa, ela sempre está raciocinando. Talvez ela não esteja refletindo sobre a melhor maneira de trabalhar, sobre a bolsa, como está a bolsa de valores, sobre questões da política, mas ela está raciocinando para fazer bem o seu trabalho. Você vai falar, bom, mas tem coisas que a gente automatiza. É verdade, tem gestos que a gente já automatizou ao longo da vida. Tem coisas que a gente faz mais ou menos por default, né? Usando um termo que não é bem do português, mas nunca é 100% isso, porque mesmo coisa que a gente já automatizou, qualquer evento que ocorra, a gente já se liga e sabe que não é bem por aí e muda, a gente tem estratégia para mudar o modo operatório. Outra coisa fundamental, nós humanos temos ritmos que são diferentes do ritmo da máquina. Isso é importante. Então, por exemplo, meu ritmo varia ao longo do dia, né? Eu não sou igual de manhã, de tarde, de noite. Parece uma coisa meio esquizofrênica, né? Mas eu não sou igual a mim mesmo quando eu acordo e quando eu vou dormir. Quer dizer, mudaram as minhas condições. A mesma coisa, ao longo do tempo muda, né? Então, por exemplo, se eu pensar nas semanas, nos meses, anos, por exemplo, um ritmo bem marcado é o ritmo menstrual no caso das mulheres. Bom, muda, eu não sou igual, eu estou diferente. Então, se a exigência de produção é sempre a mesma, algo de mim eu vou ter que dar de forma diferente para poder dar conta do trabalho. Então, assim, essa questão me remete ao problema da diferença. Ergonomia é o seguinte, não existe uma média da população que tem aquele ser humano médio. Ele não existe o ser humano médio. O que existe é uma dispersão na população com diferenças muito grandes. Então, assim, se eu quiser, de fato, adaptar o trabalho às características humanas, eu tenho que pensar nisso. Inclusive porque eu vou envelhecer. Então é o seguinte, se é um mercado de trabalho que exclui as pessoas, vai colocar para fora as pessoas que estão mais idosas, paradoxalmente, porque cada vez a gente trabalha mais, né? Então fica uma coisa estranha, você vai ter uma população excluída por causa da idade. No caso do serviço público é um pouco diferente, porque as pessoas envelhecem trabalhando. E um dos grandes desafios que a gente tem no serviço público é como fazer evoluir as condições de trabalho para que as pessoas possam envelhecer e trabalhar bem, mesmo estando mais idosas. Bom, isso aqui
vamos dizer assim, uma das coisas mais tradicionais da ergonomia, né? Você falava, eu vou cuidar de gesto, postura, está sentado direito, não está sentado direito. Tudo é um ponto importante, mas tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes colocam isso numa armadura, dizendo o seguinte, existe um jeito para sentar direito. Maior besteira que eu vi na minha vida, porque existem maneiras de sentar menos agressivas para minhas articulações. Mas a melhor postura que eu adoto quando eu sento, sabe qual é? Aquela que eu posso mudar. Eu não posso ficar o tempo todo que nem uma estátua. Eu tenho que mudar de postura. Eu tenho que andar, eu tenho que sair, eu tenho que mexer, esticar, fazer sei lá o quê, mas eu não posso ficar assim. Então, quando aparece aqueles desenhos do que é ergonômico, posto de trabalho, que está tudo encaixadinho, é uma besteira, é uma bobagem. O melhor posto de trabalho é aquele que eu vou poder adaptar às minhas características, vamos dizer assim, estaticamente, e a evolução dinâmica do meu trabalho, da minha atividade, porque eu estou sempre me mexendo. Aliás, diga-se de passagem, todos nós nos mexemos dormindo, né? Então, você imagina se eu estou acordado, eu tenho que me mexer. E a pior coisa é você obrigar um trabalhador a ficar sentado horas a fio. Essa é uma outra parte que, assim, a ergonomia não trata tanto, mas é uma área da psicodinâmica do trabalho, que tem a ver com a questão da subjetividade. Por incrível que pareça, as pessoas também têm desejos, têm sentimentos, né? E assim, no meu trabalho eu não desligo isso, eu não deixo de ser eu mesmo, quer dizer, eu não me torno uma entidade que é física e cognitiva, eu sou eu mesmo. Então eu continuo desejando, eu continuo tendo sentimentos, e ainda mais quando o meu trabalho é relacional, né? Aliás, de uma certa forma, todo trabalho é relacional, mas o que a gente chama de trabalho relacional tem muito a ver com serviços, né? Quando eu estou dedicando o que eu faço a alguém, bom, evidentemente que tem uma relação que mexe com a minha subjetividade e a subjetividade que tem quem está na minha frente. Isso também influi. Influi na minha saúde, influi nas minhas condições, influi na minha ideia se eu estou fazendo bem ou mal o meu trabalho. Bom, então assim, eu já falei para vocês da visão tradicional, mas isso é muito importante porque isso ainda está em voga e isso ainda domina, vamos dizer assim, de uma certa forma, várias escolas de pensamento que dizem assim, as pessoas são peças que eu consigo trocar quando eu acho que elas não estão indo bem. Espera, não faz muito sentido, porque eu como trabalhador, como protagonista da minha vida, eu estou buscando o tempo todo melhorar. Não, tem casos que as pessoas já estão assim, não estão muito aí, já estão meio cínicas, aquela coisa já não está muito preocupado. Existe, é óbvio, mas se eu parto disso para fazer todo um sistema, que sociedade que eu estou criando? Na verdade, para nós é o contrário. As pessoas não são um meio de trabalho, as pessoas são o centro da produção. Elas não são adaptáveis aos constrangimentos, é os constrangimentos que devem ser adaptáveis aos trabalhadores. O conhecimento das pessoas é fundamental para que a produção ocorra. A idade e o sexo importam porque eu preciso modular o trabalho de acordo com o que as pessoas são, não é o contrário. É evidente que eu tenho uma certa manobra, eu consigo ter uma margem para fazer um pouco mais de esforço hoje, um pouco menos amanhã, mas eu não sou uma máquina que funciona sempre igual e vai dar o máximo de produção o tempo todo. Não é verdade, eu não funciono. A ideia funcionalista que as pessoas são máquinas precisa deixar de lado. Mesmo que haja mecanismos no meu corpo, mas eles não são mecanismos no sentido restrito e tradicional do termo, que eu tenho uma arruela ou tenho uma determinada peça que se encaixa na outra, daí eu estou vendo, ela vai desgastar depois de tanto tempo, eu troco. Não, pessoas não são isso. Aliás, as pessoas, elas desenvolvem estratégias, elas são capazes de criar, elas são capazes de mudar o seu modo operatório. Elas existem enquanto sujeitos. Outra coisa é o seguinte, quando a gente fala de modo operatório prescrito, isso é muito interessante, porque isso é muito comum na indústria, né? Mas, infelizmente, isso também invadiu o mundo de serviços. Quer falar assim, você deve fazer exatamente como eu te prescrevi. Interessante, né? Porque a ideia de prescrição significa que eu sei o que acontece na realidade, eu sei a melhor forma de fazer e eu sei o que você deve fazer. Balela, a gente sabe já há mais de 60 anos que isso não funciona. A produção só funciona porque as pessoas fazem de forma diferente do modo que foi prescrito. Ok? Bom, deixa eu mudar esse aqui. Então, assim, de qualquer maneira,
eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acho que é importante. Ergonomia não é algo para ser feito pelos ergonomistas. A ergonomia é algo que diz respeito a todo mundo. E quanto mais eu puder, enquanto sujeito, me emancipar e mexer e tratar e discutir e, inclusive, fazer negociações para que as condições de trabalho evoluam, melhor. O que é importante é ter claro que o nosso foco é que naquilo que eu estou fazendo. Quer dizer, o que cada um faz no seu trabalho é o foco. E esse foco é interessante porque, uma vez que eu consigo colocar para o mundo, quer dizer, que eu consigo colocar para as pessoas que estão ao meu redor aquilo que de fato eu faço, muda muita coisa, porque assim, as pessoas não sabem, não conhecem o real do trabalho. Muito menos a nossa hierarquia. A não ser que foi alguém que há pouco tempo estava trabalhando junto comigo e hoje em dia tem um papel na hierarquia, mas em geral elas não sabem. E isso coloca uma tensão que vai sempre existir, que é a tarefa, quer dizer, aquilo como foi prescrito, que eu devo fazer, e aquilo que eu faço, que é a atividade, que são duas coisas bem diferentes, muitas vezes a gente confunde um com o outro, mas não são a mesma coisa. Tem que ter tarefa, porque de alguma forma eu preciso planejar a produção, e a atividade é como eu vou dar conta daquilo que eu tenho que fazer. Então, assim, só para ter uma ideia, essa discrepância para nós ajuda no raciocínio, porque, de qualquer maneira, mesmo se eu for alguém que vai ter um trabalho autônomo, de alguma forma eu preciso planejar o que eu vou fazer. Então, a tarefa é algo que, no caso das empresas, das instituições públicas, ele é exterior às pessoas, porque quem projeta não é a mesma pessoa que faz. Isso é um dos legados do Taylorismo, né? Que, no final das contas, se a gente puder um dia acabar com isso, vai ser bom. Que as pessoas que fazem também devem entrar no planejamento. Não só elas, porque às vezes ela não tem a visão do conjunto, a visão mais sistêmica, mas de qualquer forma, ela tem que entrar no planejamento e no projeto. E aqui, a atividade é assim, como eu uso de mim mesmo para dar conta daquilo que eu tenho que fazer. Então, assim, é uma estratégia, é uma ação frente ao real. Como é que eu vou agir para conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer? Então, assim, vocês estão vendo a diferença dessa visão de ergonomia para aquela que colocou quantos graus está o ângulo do meu cotovelo ou quanto esforço físico eu fiz? Apesar disso que eu falei agora ser importante, nunca é tudo. E não pode ser porque, na verdade, toda essa discussão entre tarefa e atividade, ela é fundamental porque aqui, na discussão da tarefa, que estão as possibilidades de transformação. Bom, e evidentemente, continuando na mesma linha de raciocínio, entre o prescrito e o real sempre vai haver uma discrepância, porque jamais uma pessoa vai conseguir ter ela sozinha a noção de tudo que acontece na realidade. Aliás, a realidade é dinâmica. Né? Não existe uma realidade que ela sempre... Como eu estou aqui mais parado hoje, não existe isso. Né? Pode existir por alguns momentos, mas a realidade está cheia de eventos, está cheia de questões que se colocam, são pessoas diferentes que se relacionam comigo ou que eu estou prestando um serviço para elas. Então, no final das contas, sempre existe uma discrepância entre o prescrito e o real. De qualquer forma, precisa haver prescrição, porque senão ninguém vai entender nada, né? Ninguém vai saber qual é o sistema, o que a gente precisa fazer. Pelo menos ter uma ideia de um balizamento a partir da tarefa para a gente poder saber o que vai fazer, né? Senão a gente fica assim meio... E mesmo essa discussão da atividade e do real, a partir daquilo que eu vou conhecendo com relação ao que eu faço, o que meus colegas fazem, a gente pode melhorar. Então, a questão da atividade, ela sempre é o foco da atenção da ergonomia, pelo menos desse tipo de ergonomia que a gente está falando para vocês. Bom, agora, é interessante, né? Porque assim, a produção sempre tem que ser considerada como algo de coletivo, algo que exige coordenação, que exige cooperação, porque são várias pessoas e ninguém consegue dar conta de tudo. As tarefas são divididas, porque eu não sou capaz de fazer tudo, não tenho competência para tudo, não tenho habilidade para tudo, não tenho conhecimento para tudo. Então, assim, a ideia da divisão do trabalho é uma ideia antiga e, bom, existe desde há muito na humanidade. O problema é fazer tarefas muito fragmentadas que acabam perdendo o sentido e que acabam dando a ideia que as pessoas são robôs que vão fazer sempre a mesma coisa. Isso é muito típico na indústria,
pegou um pouco em serviços, apesar que muito da indústria já evoluiu no sentido de ter tarefas mais ricas, mais interessantes. Mas isso funcionou muito no século XX, onde às vezes a pessoa, vide aquela alegoria chapliniana no filme Tempos Modernos, onde o cara está lá apertando só um botão. E para ele ser mais eficiente e a produção mais eficaz, ele tem que estar ali fazendo o gesto o dia inteiro. E, bom, o filme mostrou bem o que isso leva. Lesões por esforços repetitivos, deixa o cara maluco, etc. Bom, evidentemente que as minhas aptidões, né, até uma questão salarial, as minhas aptidões têm um valor. E essa é uma discussão muito grande, né? Se eu considero que as pessoas são inteligentes, talvez o trabalho delas valha mais. Então, assim, sempre é um debate. Então, assim, reconhecer o trabalho é reconhecer o seu valor. Eu não quero entrar no mérito mais econômico da história, mas é evidente que existe isso. Se eu reconheço o que de fato as pessoas fazem, né, na realidade, talvez a gente tivesse que até discutir essas relações salariais. Mas essa ideia do recurso a ser utilizado, a gente tem que acabar com isso, porque assim, nós não somos uma laranja que eu vou espremer, né, com todo respeito às laranjas, eu não sou uma laranja que eu vou espremer, vou tirar o suco dela inteiro, depois eu vou jogar fora, né? Essa visão é que cria, muitas vezes, as pessoas acidentadas, as pessoas que perdem a sua capacidade para o trabalho, que acabam indo para os institutos de previdência, e aí é um custo social enorme. Não somos um recurso a ser utilizado, nós somos um recurso a ser desenvolvido. Tá? Evidentemente que eu vou envelhecendo, eu vou perdendo certas capacidades. Pelo menos a gente acredita que algumas outras vão melhorando, né? Bom, isso é uma questão interessante, mas a gente precisa manter esse respeito pela evolução das pessoas, porque senão é uma máquina que eu pego, uso, reciclo, jogo fora. Bom, não é por aí. Então é o seguinte, se eu considerar que as pessoas são sujeitos, que elas têm suas especificidades individuais, eu começo a mudar um pouco a produção, porque eu começo a olhar nos outros pessoas e não recursos. Bom, eu já falei bastante de tarefa, mas ela tem todo um sentido, ela precisa existir porque ela dá coerência para os sistemas. O problema, né, é como é que eu consigo colocar isso numa visão que me permita considerar a existência das pessoas, né? Considerar que as pessoas não são simplesmente operadores, como muitas vezes se fala no mundo da tarefa. Simplesmente não é um conjunto de prescrições, simplesmente não é uma definição de modo operatório, simplesmente não é uma especificação de tudo isso. É algo que tem que ser visto de uma maneira que as pessoas consigam, inclusive, a partir da sua experiência, aprimorar as tarefas. Opa, não é bem assim, as coisas não acontecem bem assim. Eu preciso mudar e, inclusive, nas próprias maneiras como eu vou ser avaliado no meu trabalho, eu vou mudar o como se considera aquela tarefa. Bom, mas de qualquer maneira, nós não vamos fazer isso desaparecer de um dia para o outro, até porque não é nosso objetivo. Nosso objetivo é que a gente consiga enriquecer o conhecimento sobre o trabalho real para que, de fato, se consiga, por exemplo, comprar equipamentos mais adequados àquilo que eu faço. Já seria uma coisa muito boa. Se eu pegar um mobiliário e ele não é adequável à minha compleição física, bom, ele não é bom para mim. Então, assim, de que forma esse é um desafio para quem está na direção, quem está planejando, mas é um desafio para todos nós, porque eu não posso esperar que o outro venha fazer algo por mim que ele nem sabe o que é direito. Bom, então, assim, se a gente colocar nessa mesma linha de pensamento, a gente pode dizer que todo mundo elabora um certo compromisso, um compromisso entre ele, as suas características e os objetivos de produção. E ele tenta dar o jeito da melhor forma possível para que aquilo ocorra. Isso é sempre, não tem jeito. E os trabalhadores não são pessoas que estão lá passivamente recebendo as agressões do meio ambiente. Elas tentam, as pessoas todas tentam, de alguma maneira, fazer uma modulação desses constrangimentos para, da melhor forma possível, conseguir melhorar aquela situação para que ele consiga trabalhar bem. E essa frase aqui, que a atividade de trabalho é integradora, é muito interessante, porque conhecendo a atividade, né, e, em princípio, ninguém conhece, nem mesmo a própria pessoa, porque quando você fala do trabalho para a pessoa, ela fica falando, eu faço isso, de uma maneira muito lacônica. Agora, quando você começa a interagir, mostrar, filmar,
gravar, fazer usar uma série de instrumentos para tentar recuperar parte da atividade, porque eu jamais vou entrar dentro do meu cérebro para ver como ele está funcionando. Nem nos músculos, nem nos meus órgãos, assim, nas minhas vísceras. Eu não tenho como saber o que está acontecendo lá dentro. Mas, de qualquer maneira, eu consigo ver a expressão do, vamos dizer assim, entre aspas, do funcionamento orgânico. Eu consigo falar, nossa, puxa vida, quando eu estava raciocinando sobre aquilo, eu falei aquilo, olhei para tal lugar, eu discuti com tal pessoa, eu fiz tal gesto. Então, assim, a gente consegue recuperar essa atividade para mostrar para as pessoas, não só para quem trabalha, mas para quem está projetando, quem está, de alguma maneira, sendo responsável por aquilo, que há coisas que precisam ser consideradas, e essas coisas que precisam ser consideradas são fundamentais para que o trabalho produza saúde. Porque quando a gente fala de saúde, né, não sei se isso está evidente para vocês, quando a gente fala em saúde, normalmente a gente está falando em doença, em acidente. Mas será que saúde é isso? No ponto de vista que a gente trabalha, que não é algo que foi definido especificamente pela ergonomia, mas é um ponto de vista já compartilhado com vários colegas e algo que circula na sociedade, saúde é meu potencial de vida, é aquilo que eu posso fazer. Então é o seguinte, é uma construção. É uma construção. Evidentemente, um dia todos nós vamos morrer, né? Faz parte da vida, mas a saúde é uma construção. E da saúde é fundamental a questão do trabalho. Quer dizer, o que eu posso fazer? De que maneira o meu potencial para agir está sendo respeitado, melhorado, né? E de alguma forma estou me tornando melhor, estou me tornando um sujeito mais completo, vamos dizer assim. Não existe a completude, mas mais completo. Esse diagrama, para nós, é um diagrama muito querido, né? Não sei o quanto vocês vão conseguir ver, mas o nosso foco é a atividade das pessoas, tá? E aqui tem uma coisa que é muito importante. Se a gente pega do lado a população de trabalhadores ou uma empresa, uma instituição, é evidentemente que a gente já coloca que as empresas e instituições são feitas de pessoas, né? Elas não são entidades móveis, o prédio, os computadores. São as pessoas que trabalham nelas, que a gente chama do trabalho vivo. Isso aqui tudo é coisa morta, né? Os equipamentos. Então, assim, dentro dessa perspectiva das tarefas, né? Onde a tarefa ela é concebida, tem toda uma série de aspectos, que eu não vou ficar passando por todos, mas tem toda uma série de aspectos que são fundamentais. E que eu, em parte, eu já falei quais são os objetivos de produção, quais são as ferramentas, o próprio ambiente de trabalho, como vai ser concebido, os tempos, os processos, a divisão do trabalho, como as pessoas são avaliadas, quais são os critérios de avaliação, o treinamento. Do lado de cá, tem as pessoas, né? E é interessante, quando eu faço essa discussão aqui, eu sempre tenho uma pergunta para as pessoas. Ué, o que é mais fácil mudar? O que está aqui ou o que está ali? Né? Bom, aqui não se muda, né? Você não muda uma pessoa, né? A gente sabe que eu não consigo mudar minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos, não mudo. Não. As pessoas são o que elas são, evidentemente que elas têm alguma margem para poder agir, poder crescer, poder se desenvolver com treinamento e melhorar. Mas chegar e falar assim, eu mudo você, você tem que fazer do jeito que eu quero, bobagem. Eu consigo sim mudar as prescrições, eu consigo mudar as tarefas, eu consigo melhorar tudo isso e muito. Melhorando tudo isso, eu melhoro as condições e, evidentemente, eu posso ajudar a melhorar as pessoas. Não mudá-las, melhorar, né? E, evidentemente, me traz algo que, nas nossas estatísticas, a questão de acidente, de doença, seria um objetivo fundamental, é fazer com que isso diminua, quiçá desapareça, né? Porque a gente tem uma relação com a questão das condições de trabalho que é fundamental. Então, assim, e outra coisa que é fundamental, existe essa relação entre a atividade e a prescrição que é mediada, que é mediada pelo real. Tá? Seguinte, só para vocês terem uma ideia, o que a gente tratou hoje é bastante assim, resumido com relação a tudo que a gente pode fazer com ergonomia. Mas o ponto fundamental é que a ergonomia não é coisa para o especialista aqui, não. Ergonomia é uma coisa para todo mundo para poder agir na transformação do seu trabalho.
evidentemente, fala assim, mas qual o poder que eu tenho? O poder é uma questão de negociação, de discussão, de aprendizagem, inclusive de informações pertinentes para que as coisas melhorem. Então, assim, isso aqui é relativamente novo e eu acho que é muito importante que a gente fuja da ideia de que ergonomia é algo que vai chegar lá o especialista com um computadorzinho de mão e vai dizer se eu estou fazendo certo ou errado, se eu estou bem sentado ou não. A ergonomia é eu conhecer o sistema de produção, eu conhecer as tarefas, eu conhecer aquilo que se está se propondo a fazer, conhecer a realidade, as pessoas, o que elas fazem, e aí a gente vai poder dizer que dá para melhorar e dá para transformar. E dá. Agora nós vamos responder uma pergunta da Luísa Machado, que trabalha na coordenação de gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Saúde. A Luísa nos colocou uma perguntinha assim, bem difícil, mas vamos lá. Vamos tentar primeiro colocar o que é e depois vamos ver o que a gente consegue elaborar como resposta. Bom, a questão é que na Secretaria, eu vou usar as palavras dela, que temos vários casos de readaptação e restrição funcional que define até mesmo mudança de tarefas, que as pessoas vão poder desenvolver. E assim, como que a ergonomia pode ajudar gerentes e servidores no enfrentamento dessa nova situação? Boa pergunta. Bom, essa é uma pergunta que se eu conseguisse responder sozinho, poderia me considerar como alguém que detém, primeiro, muito conhecimento e, principalmente, muito poder. Explico-me. Primeiramente, já vou de cara dizer um problema que existe, não é só nos órgãos de Estado, mas nas empresas. Essa distinção entre áreas. Então, por exemplo, a área que cuida de pessoas não é a mesma área que cuida da produção. Interessante isso, né? E quando a pessoa volta após um problema de saúde, um longo afastamento do trabalho, por algum problema, alguma doença relacionada ao trabalho ou até não, ela vai vir com restrições da Previdência. Ela não pode mais fazer do mesmo jeito que ela fazia. Normal, né? Óbvio. Provavelmente ela tem algumas questões que precisam ser cuidadas ou por um certo período, que são restrições temporárias, ou permanentes, dependendo da gravidade do problema. Quem leva a responsabilidade para resolver esse problema, em geral, é o pessoal que cuida de pessoas. Estranho, né? Por que não cuida junto com a área de produção? Porque o problema não está na gestão das pessoas, o problema está na produção, porque onde se causou o problema, vamos dizer isso, a questão é na produção mesmo, o que as pessoas fazem. Evidentemente que às vezes a área de pessoas tem uma atuação muito parecida com a área de produção, tem uma sincronia. A gente precisa ver como que a gente consegue colocar os problemas na origem. Primeira parte da resposta, na origem. Prevenção, ou melhor, promoção da saúde. Se a gente não mudar a produção, não adianta, nós vamos continuar produzindo um exército de pessoas com problemas e um custo social enorme. Primeira coisa. Bom, o problema já existe, o que fazer? O que fazer, eu penso, tá? Não é uma questão que dá para dizer, vamos fazer isso que vai dar certo. Eu penso o seguinte, de qualquer forma, nós temos que, no mínimo, sentar junto com as pessoas que vão fazer a gestão da produção, a gestão das pessoas, para ver como é que a gente consegue um compromisso diferente. Mas vocês veem como o problema é difícil? Porque se chega alguém com restrição, ela não vai poder fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Engraçado, né? Aí os outros falam, mas por que ela faz menos e eu faço mais? É fundamental que haja uma concertação entre as pessoas. Por outro lado, um dos grandes problemas que existem é que normalmente a pessoa é readaptada num outro tipo de trabalho. Então, às vezes eu sou profissional e a minha profissão vai para o vinagre porque eu estou com restrição XYZ. Nós temos que tentar buscar ao máximo meios para adaptar o trabalho, inclusive as pessoas que têm restrições. Aliás, a própria legislação exige que pessoas que tenham necessidades especiais venham a trabalhar. E elas têm que trabalhar na sua plenitude profissional. Belo desafio. Eu queria agradecer a todos e a todas pela atenção, espero que seja útil para vocês e até uma próxima. Muito obrigado.